Boa tarde, todos e todas. Espero que todo mundo esteja bem. Gostaria que todo mundo verificasse aí o áudio, a imagem, ver se está todo mundo, se está tudo ok. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e todas. Este evento, ele é organizado pelo GEPASA e conta com o apoio do IFMA e tem o intuito aí de comemorar os 9 anos de atuação do grupo de estudos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do IFMA Campus Maracanã. Vamos iniciar, então, a nossa palestra, né, de hoje sobre os indicadores de produtividade na pecuária leiteira, coleta, resultados e análise. Ah, não, a gente vai contar aqui com a fala da nossa diretora-geral do Instituto Federal do Maranhão, a doutora professora Lucimere Castro, para fazer a abertura oficial do nosso evento. Professora, está com a palavra. Seja bem-vinda. Espero que esteja bem. Boa tarde a todas, a todos. Estão me ouvindo bem? Peraí. Estão me ouvindo, gente? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou lhe ouvindo. Ah, tá. Boa tarde. Minha querida Tamis, que saudade de ti. Igualmente. Nossa mestre, né? Eu vim aqui para dar uma boa tarde para todos vocês, para dizer da satisfação que a gente tem em estar com um momento desse, um evento desses, que é organizado pelo GEPASA, um grupo que já vem, né, já está com seus 9 anos, que tem rendido bons frutos com o trabalho de ensino, pesquisa e extensão, e que, inclusive, esta nossa menina aqui é fruto, né, do trabalho do GEPASA, né, foi criada lá no GEPASA, inclusive ajudou muito quando eu fiz meu experimento nas instalações de ovinocaprinocultura, lá daqui do IFA, meu experimento de doutorado, e Tamis, assim como vários outros estudantes que hoje estão fazendo mestrado, doutorado, estão por aí afora, né, contribuindo socialmente, economicamente com o Estado do Maranhão, participaram desse momento. Então, nós hoje estamos afastados fisicamente, mas estamos unidos através dos meios possíveis, meios digitais, né, dos diálogos que se faz. E o que é importante de um grupo desse, de um grupo do GEPAS? É que é um grupo que trabalha com estudantes desde o ensino técnico, o ensino superior, alguns de pós-graduação, de outras instituições, inclusive, e as possibilita o estudante adquirir conhecimentos e habilidades que são importantes para ele trabalhar com o produtor rural. Então, ele olhar que existem cadeias produtivas que são completas, né, e que ele pode atuar ao longo das cadeias produtivas, né, e que ele possa contribuir, saindo daqui do Campus Maracanã, com a sociedade. Então, isso é o importante, que é aprender atividades e chegar ao produtor rural de maneira que o produtor rural compreenda a linguagem que ele leva, compreenda os aspectos tecnológicos que são importantes para melhorar a produtividade no campo, e esse aluno possa, então, contribuir com a sociedade que tanto precisa, principalmente nossos agricultores familiares, que precisam muito de conhecimentos e inovações para desenvolver suas propriedades. Aí eu agradeço, Tamis, gostei de te ver, viu, bonita? Igualmente. Agradeço ao professor Cutrim por ter me chamado para esse momento. E, assim, com uma satisfação, uma alegria muito grande, a missão que o professor Cutrim me deu de declarar aberta esse simpósio de pastagem, alimentação e sanidade animal. Eu desejo boa sorte a todos, um bom evento, e que seja muito produtivo mesmo, que venham outros simpósios, congressos e muita coisa boa por aí para todos nós. Obrigada e boa tarde a todos vocês. Um excelente evento para vocês, tá bom? Muito obrigada pelas palavras, professora. Boa tarde. Eu vou apresentar porque eu estou numa reunião do Conselho Diretor do campus, né?
Eu fugi de lá e vim aqui rapidinho, mas muito obrigada e bom evento a todos vocês, tá bom? Obrigada. Então, gente, vamos iniciar então a nossa palestra de hoje, né? Sobre indicadores de produtividade na pecuária leiteira, coleta, resultados e análise, que contará com o moderador e coordenador do GEPASA, o professor doutor José Antônio Alves Cutrim Júnior, que possui graduação em agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará. Ele é atualmente professor do Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís, Maracanã. Consultor da Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, Acta Tecnológica, e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão. Tá? Também é membro fundador da Academia de Ciências, Artes e Letras do município de Machinha, ocupando a cadeira de número 6. Tem uma experiência na zootecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo intensivo de pastagens, conservação de forragens, ecofisiologia de forrageiras, produção sustentável em ecossistemas de pastagem, formação e manejo de pastagem em sistemas integrados na produção animal. Seja muito bem-vindo, professor, você está com a palavra, e boa sorte. Muito obrigado, Thames, obrigado a todos aí que estão nos assistindo, né, dizer da satisfação que é a gente estar aqui nesse momento, né, de poder levar um pouco, né, para vocês que estão em casa, um pouco do conhecimento. O Simpasa, ele foi fruto aí de várias conversas, né, entre o grupo de atuação, né, do grupo, né, já dentro do campus, e da gente poder levar um pouco daquilo que a gente vem fazendo ao longo desses 9 anos. Então, primeiramente, agradecer a todos os alunos do GEPASA, certo? Agradecer a todos vocês que estão aí por trás aí desse evento, agradecer a todos que estão colaborando com a gente, os palestrantes, né? O Rodrigo, que vai chegar daqui a pouco, e os outros palestrantes que vão também estar nos honrando aí com a sua fala. E, no mais, vamos dar início aí, vamos dar o pontapé inicial ao nosso evento, né? Agradecer a Thames mais uma vez aí esse processo aí inicial, né, da sua fala, e vamos dar início aqui com a palestra do professor. Vamos chamar o professor Rodrigo Gregório da Silva, né, e vai só fazer aqui, pessoal, fazer a sua palestra, né, professor? Professor Rodrigo Gregório da Silva, que tem graduação em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado, né, e doutorado também pela mesma universidade, tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em manejo de pastagens e planejamento agropecuário, atuando principalmente nos seguintes temas: desempenho produtivo, manejo de pastagens e do pastejo e planejamento de sistemas agropecuários. O doutor Rodrigo aí que vai estar proferindo a palestra aí de indicadores de produtividade na pecuária leiteira, coleta, resultados e análise. Rodrigo, um prazer estar recebendo aqui no Maranhão, online, mas aqui no Maranhão, né? A sede do evento é aqui no Maranhão, e esperando lhe receber depois, em um outro momento, né? Depois que tudo isso passar, para a gente poder estar aproveitando todo esse conhecimento que você tem na área. Professor Rodrigo, muito bem-vindo ao Simpasa, e fique à vontade, se tem aí entre 45 a 1 hora para poder fazer a sua palestra. Agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço o convite, né, Cotrim? É uma oportunidade, sempre a gente está aqui conversando sobre esse tema, né, que é um tema que a gente vem atuando há algum tempo, e que, na realidade, a nossa origem de pós, né, ela vem da zootecnia, com área de concentração em forragicultura e pastagem, mas que, pelas coincidências, assim, de certa maneira, a gente, por trabalhar mais com animal a pasto, acabou sendo levado a estudar um pouco mais sobre sistemas, e o estudo sobre sistema levou a essa parte de planejamento, gestão, e a gente veio, então, hoje, para falar aqui um pouco
sobre esses aspectos. Então, assim, como o tema foi proposto, né, de indicadores, a gente pensou em trazer aqui uma abordagem de uma forma não tão convencional, no sentido de que, quando a gente fala em indicador de produtividade, a gente é levado logo para aquelas relações normalmente relacionadas os aspectos produtivos, propriamente dito, né, como, por exemplo, volume de litros, quilos por área, litros de leite por animal. Então, assim, quando a gente fala indicador, a gente logo é levado para esse sentido, né? Mas como também na proposta, se a gente observar aí, coleta, né, resultados e análise, a gente, então, observou que, dentro daqueles aspectos relacionados a essa área, normalmente a gente tem sentido falta de ser levantado alguns aspectos que vêm antes de propriamente o cálculo daquele índice, do cálculo daquele aquele indicador, daquele clássico que é relacionado a, basicamente, aqueles valores, né, de algo, né? Então, eu trouxe aqui um pouco logo, falando sobre essa questão, trouxe uma parte inicial, que seria basicamente um pouco do conceito, tem que passar rapidinho isso, né, do que quando a gente está falando da avaliação, a gente primeiro, né, está trabalhando, né, dentro dos indicadores, sobre determinadas variáveis, né? Então, o que é variável, né? Definição, claro, bem simplória do que seria. Então, é um componente, né? Aquilo que pode variar dentro do sistema. Então, na realidade, é a denominação, uma determinada característica. Então, são as variáveis que compõem o sistema. Então, aquilo que a gente vai poder analisar é baseado naquilo que são as variáveis definidas, né? Aquilo que então, que compõe o sistema. Na sequência, a gente tem o índice, né, que muitas vezes a gente fala índice, indicador, existe um certo confundimento, né, ou seja, eu elegi quais são as variáveis que compõem o meu sistema e quais que vão ser analisadas, e eu vou ter, então, depois de eleita essa variável, a gente vai ter a coleta do dado, e através da coleta do dado, a gente vai definir quais são os índices, né? O índice nada mais é do que o valor final, como aqui vem dizendo, né, que é o valor agregado final, sabe? É o resultado. É uma tradução daquilo que ocorreu, né, após aquele período de avaliação, sobre aquelas variáveis, tá? E, por fim, a gente tem a questão do que é um indicador, que ele é definido como um parâmetro que pode ser usado no estabelecimento de comparações, tá? Então, veja assim que há umas diferenças sutis entre eles, mas que cada um tem uma definição e que é necessário a gente saber para que não se confunda mais à frente, tá? Então, basicamente, variável, índice, indicador. Aí a gente vem também, né, como a proposta fala sobre a questão ligada a indicadores de produtividade, a gente também entendeu o que é produtividade, né? Por definição, a primeira, né, diz que pode ser definido como a característica, condição do que é produtivo, uma coisa mais generalista, e uma coisa mais direta, né, o que é produtividade mais ligada a esse aspecto daquilo que a gente lida, né, do sistema de produção, né, a gestão do negócio rural. A produtividade ela é dada como a condição de fazer mais com menos e menor tempo, tá? E um exemplo dessa produtividade, de um exemplo do que seria uma produtividade aqui, seria essa relação aqui, ó, litros, no caso aqui, de leite por hectare por ano, ou litros por 100 quilos por dia, né? A gente já vê que tem a associação de três coisas, né? Uma produção por uma unidade de produção, né? Um fator, aqui no caso aqui área, e aqui o fator animal, tá certo? E por tempo, tá aqui por ano e por dia. Três, como aqui vem falando na definição aqui acima. Então, o indicador de produtividade, se a gente voltar aqui, ó, indicador é um parâmetro que pode ser usado no estabelecimento de comparações. Pensando, então, em produtividade, automaticamente a gente já vê que são indicadores, como, por exemplo, a gente já podia dizer esse litro de leite por hectare ano. Eu posso ter, então, um valor, um valor que eu poderia estabelecer como uma meta, como uma condição desejável, né, que passaria a ser um indicador de produtividade, já que nós estamos lidando aqui com aspectos relacionados diretamente à produção. Então, assim, no geral, antes da gente falar do que o que são os índices, né, a gente precisa entender um pouco sobre esses aspectos para que a gente possa, então, estabelecer bem claro o que se deseja. Porque, assim,
Na sequência, a gente pode dizer que, no geral, o que acontece? A gente tem, quando vai falar em produção, no caso aqui de leite, né, o tema da apresentação, a gente tem como clássico já a busca por aqueles indicadores, né, que seriam os clássicos para a produção de leite. Porém, aquilo que seria aquele clássico, a gente, enquanto responsável pela elaboração de um plano de acompanhamento, né, de análise, depois, né, automaticamente, da gestão do negócio, eu preciso saber o que é que eu tenho que avaliar, né? Porque, na realidade, não é necessário eu pegar todos aqueles indicadores, né, todas aquelas variáveis, analisar, acompanhar todas as variáveis possíveis, que, na realidade, não, a administração, a gestão, ela não preconiza que você faça, né, o acompanhamento da totalidade das coisas, né, mas daquilo que é fundamental, daquilo que é necessário, tá? Então, o primeiro ponto é que dentro dessa questão, a gente tem que a necessidade de implementação, né, de sistemas de controle, então a gente concorda e há essa necessidade, em que, antes de implementá-lo, há que se definir claramente qual é o problema a ser resolvido. Ou seja, muitas vezes, quando a gente trata de indicadores, a gente trabalha, ou pelo menos visualiza, que muitos colegas, eles elegem os indicadores a serem avaliados sem uma definição clara da necessidade, do papel daquele indicador frente ao que ele deseja como resultado. Então, o primeiro ponto é que o estabelecimento dos indicadores ele deve levar em consideração aquilo que a gente pretende resolver. Tá? Mas como é que eu vou saber o que é que eu tenho que resolver se eu não tenho nenhum controle? É verdade que quando a gente está numa fase dessa exploratória, onde não se tem conhecimento sobre a composição, o desenvolvimento do sistema em si, a gente não tem ainda aqueles conhecimentos mínimos, a gente tem que lançar mão nessas situações de coletar o máximo de informações para que a gente possa, então, no momento seguinte, estabelecer, então, daquelas que a gente conseguiu coletar, quais as que têm importância. É verdade que isso é uma forma. A outra também poderia ser, muitas vezes, eu eleger alguns. E aí fica uma possibilidade de falha, porque quando eu elejo que vou coletar esse, sem uma prévia análise, corre o risco de aqueles que eu elegi não serem eles os responsáveis, por exemplo, pelo maior parte do resultado do negócio. Então, de maneira que a primeira parte que a gente tem que fazer é definir o que eu quero, né? O que eu quero? Por exemplo, eu quero saber, eu quero ter lucro, é um objetivo, né? Ou eu quero melhorar o volume de produção, também é um objetivo. A depender do seu objetivo, vai ser traçado, então, esse modelo, esse sistema, essas variáveis que deverão ser analisadas e automaticamente definido, né, estabelecido os índices e automaticamente comparado ali com seus indicadores, tá? Então, ou seja, são os objetivos. A primeira parte, a gente precisa estabelecer os objetivos. Antes de definir quais são os indicadores, as variáveis a ser avaliadas, é preciso definir claramente quais são os objetivos que se quer com aquele negócio, tá? Ou com aquela avaliação. Então, assim, finalizando essa parte aí do conceito, a gente vê, então, aquilo que nós falamos, né? Todavia, há que se definir efetivamente qual o modelo de controle, cujo benefício supere seus custos. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter um sistema de controle, porém, esse sistema de controle ele deve vir para somar o negócio. Ele tem que vir para causar um ganho, né? Uma melhoria do desempenho, sobretudo econômico. Então, eu não posso imaginar um sistema de controle onde a implementação desse sistema gera um custo adicional ao meu custo de produção que supera os ganhos advindos dessa melhoria da gestão. Então, tem que ser compatível com tudo na vida, né? Então, aquilo que eu vou fazer, aquele modelo de controle, né, ele deve ser compatível com o ganho esperado a partir daquilo que se tem. Porque não adianta de nada você também ter um sistema de controle extremamente eficiente para no final dizer assim, não presta, não resolveu. Eu tenho que ter um sistema de controle que seja compatível com o negócio para eu identificar como é que ele se encontra e automaticamente traçar para onde eu quero ir. Porém, dentro dessa relação que seja possível de ter, claro, o ganho, tá? E o final aqui é que os indicadores não resolvem problemas, ficando estas na dependência da gestão. E aí a gente encerra essa primeira parte aqui, falando logo nesse quesito, que muitas vezes se pensa que, ao fazer ou estabelecer um sistema de controle, né, de anotação,
automaticamente agora está resolvido o problema, né? Quando na realidade não se resolve, né? É a primeira fase. Então, ó, quando se diz aqui que os indicadores não resolvem o problema, né? Que ele, na realidade, o máximo que pode fazer é trazer, apresentar os possíveis fatores limitantes, tá? E você, enquanto gestor, tem que transformar agora aquela informação, porque, veja, antes era uma incerteza, um desconhecido. Você coletou o dado, né? Você organizou, analisou, e automaticamente, depois que analisou, você, então, criou os seus índices e comparou com seus indicadores. E nesse momento, aí não acabou o processo. Somente foi feita, então, aquela fase que seria o pontapé para a tomada da decisão. O passo seguinte vai ser, então, você utilizar aquele resultado para que você, então, trace os seus planos, né, de execução, de ação, para que, então, venha a atingir o objetivo que foi traçado enquanto negócio, tá? Seguindo aqui, a gente vai para os questionamentos iniciais. Então, dentro desses questionamentos iniciais, quais seriam, né? O primeiro, como nós já tocamos, o que avaliar? Então, eu não vou avaliar tudo, eu vou avaliar aquilo que é de interesse e aquilo que tem necessidade para que eu, então, consiga entender sobre o meu sistema e automaticamente levá-lo para aquilo que eu quero. Então, a definição do que avaliar é o primeiro passo, né? Depois, quais são os objetivos da avaliação? Então, dependendo do objetivo, vai definir o que vai ser avaliado. Então, há uma relação entre os dois, tá certo? Mas eu tenho que definir, então, esse primeiro passo, tá? E o que fazer dos dados? É verdade que, muitas vezes, a gente pode se deparar com a situação em que você elegeu variáveis a serem acompanhadas, tá certo? Sem um dado objetivo, claro, tá? E aí, no final, você se deparou com um banco de dados e você fica ali. E agora, eu faço o que com ele? Ele serve para alguma coisa? E você vai ver que, muitas vezes, você teve um trabalho imenso, muitas vezes, com algumas variáveis que, lá no final, quando for analisar, ela não tem impacto ou não teria necessidade de ter dedicado tanto tempo àquela variável. Então, por isso que o objetivo, e automaticamente, depois de definido, né, traçar o que vai ser avaliado para poder, então, verificar se é possível ou não o objetivo, é o ponto de partida, tá? Então, o que é avaliado dentro daquilo que foi definido como objetivo é o ponto de partida. E, automaticamente, se você fez isso, essa última parte aqui, essa última pergunta já está respondida, né? Que é o que vai fazer. Porque se você tem definido qual é o objetivo, você automaticamente já tem definido quais são as variáveis e o que vai fazer com aqueles dados para poder, então, chegar àqueles resultados que foram, então, definidos, tá? As etapas, a primeira parte, que a gente chamou aqui de uma etapa mental, né? É aquela que ainda está muitas vezes na esfera da ideia, da conversa entre a produção e os seus assessores, né? O corpo técnico, a extensão rural. Então, a primeira parte é justamente ainda aquela mental, né? Quais são os objetivos enquanto negócio? É claro, começa por esse aspecto. E nós precisamos, primeiro, ter aquelas ideias. O passo seguinte é transformar aquilo que é um pensamento, que é um desejo, materializar aquilo ali num objetivo, num papel, numa meta, tá? Por que disso? Uma vez traçado, definido claramente quais são os objetivos, vamos ver, então, as metas, né? Ou seja, dar número às coisas, botar, então, agora prazo. Então, nós precisamos fazer esse segundo passo, tá? E depois os meios, né? Ou seja, as ferramentas de controle, de análise, tá? E de avaliação. Então, a gente precisa fazer esse primeiro passo para poder, então, ter eficiência lá nos indicadores. Aí você, mas eu queria saber dos indicadores. Não adianta de nada você ter uma informação como lá, litro de leite por vaca dia, solta no ar, como se fosse, então, a solução do problema do sistema, você ter, por exemplo, essa informação. Na realidade, todas as informações, elas devem ser procuradas para dar base àquilo que você quer como objetivo. Ninguém monta um sistema de produção de leite tendo como meta, pelo menos normalmente, né? Não tendo como meta, por exemplo, os índices zootécnicos. Os índices zootécnicos são meio para você conseguir aquilo que é o objetivo real do sistema, tá? A gente não monta um sistema de produção para tirar leite, a gente monta um sistema de produção para ganhar dinheiro, tá? Então, o que a gente tem que ter claro é isso, é que os indicadores, especialmente os zootécnicos, eles são atividades meio. Claro, para eu ter um fim,
é preciso que eu cumpra com esses passos. É essa a importância de cada um. Não é que um seja mais ou menos importante que o outro, é uma sequência, né? Eu tenho que ter esse para ter esse, eu tenho que ter esse para ter esse outro, eu tenho que ter aquele outro. Então, é essa a relação que nós temos. Ela tem que ter bem claro o que se quer. E essa fase aqui, ela deve ser bastante trabalhada, porque nessa fase aqui é conversa, é pensamento, é papel, não se gasta. Você até agora não investiu aqui milhares de reais em infraestrutura em terra, porque uma vez feito, se foi feito esse investimento, não tem sido planejado, não tem sido bem claro essa fase, a chance de ter algum problema, ela aumenta, né, significativamente, tá? Então, ó, o passo seguinte, depois desse mapa mental, é a gente chegar para aquilo que é uma coisa mais palpável, né? Então, transformar aquilo no que você deseja. Então, primeiro, né, existe questões relacionadas a aspectos pessoais, aí vem alguns problemas, como, por exemplo, dentro da análise econômica, né, eu ter indicadores que trouxessem, por exemplo, esse ganho pessoal, né? Como hoje está muito em voga, a questão da qualidade de vida. Como é que a gente mede qualidade de vida? Qual o indicador que eu poderia colocar? É verdade que esse é uma categoria de variáveis que é muitas vezes subjetiva, né? O cara está estressado, está agoniado, tá? Então, tem que ver, nesse quesito, como é que eu criaria um indicador, né? Quais seriam as variáveis que a gente avaliaria, tá? Então, mas faz parte das categorias de índices que a gente pode estabelecer lá, serem trabalhados dentro do seu sistema, tá? A gente tem as categorias dos econômicos, né? Os objetivos econômicos. Um exemplo aqui, como por exemplo, dentro dos econômicos, a parte financeira, né? Ganhar X reais pode ser um objetivo, né? E a gente tem também, dentro desse quesito, as questões técnicas, né? Como produzir, né? Eu quero montar um sistema e eu já estabelecer, por exemplo, eu quero uma pasta, eu quero um confinado, né? Eu quero um semi, pode também fazer parte, né? Tem as questões relacionadas à parte ambiental também como objetivo de cumprir com a legislação. Eu quero ter X% da minha área com vegetação nativa, então também faz parte do estabelecimento dos componentes, das variáveis que vão compor o seu sistema. Automaticamente, depois de estabelecido esses aspectos, você vai, então, definir quais são a metodologia para definição dos índices, né, de cada um dessas variáveis estabelecidas, tá? Então, aqui, ó, no resuminho, a gente tem que, primeiro, definir os objetivos e metas, né? Produtor e assessoria. É uma mesa daquela fase, então, mental e depois colocar no papel. Estabelecer a forma de controle que é possível ser implementada, tá? Isso aqui eu sempre coloco, porque muitas vezes a gente pode imaginar como o ideal, né? O ideal era que tivesse um software tal, que tivesse na nuvem, você de qualquer parte do mundo acessasse seu celular e tivesse na mão aquela informação. Aí a gente vê assim, é outra compatibilidade que a gente tem que imaginar enquanto sistema de controle, é essa com a pessoa que vai estar lidando. Às vezes você se depara com uma situação em que o produtor ele não sabe ler, tá certo? Então, como é que eu vou estabelecer um sistema de controle desse high-tech, onde o produtor não sabe ler? Então, a compatibilidade, ela é fundamental. E a gente tem que ter, enquanto técnico, essa responsabilidade, porque muitas vezes o que a gente tem visto é que o técnico joga para cima, né, do produtor, do passo seguinte, a responsabilidade tem que fazer isso. Se não fizer, porque ele não foi capaz, ele é ineficiente, e por aí vai. Então, o bom técnico nesse quesito seria aquele que consegue, através da experiência, da conversa, né, ali junto ao sistema, imaginar, criar quais seriam as formas, né, de controle que sejam compatíveis e automaticamente possa ser implementado. Porque não adianta nada estar no papel uma coisa linda, onde a gente entrega o papel e sabendo já quase que não vai sair nada. Eu tenho que pôr aquilo que é possível, que a pessoa é capaz de fazer, para que depois eu possa, então, ter a análise e depois o resultado em cima desses dados, tá? Então, definir as variáveis a serem trabalhadas, acompanhadas, também isso é casado com o passo anterior, porque eu não posso inventar, né, variáveis mirabolantes, né, ou inalcançáveis por parte daquele sistema de produção, aquele produtor. Pode até ser um objetivo, pode até ser uma meta futura, porém, eu não posso
ter um sistema baseado em que o seu resultado, o seu desenvolvimento, ele seja fundamentado na realização obrigatória no curto prazo dessas variáveis, eu tenho que ter claro isso, tá? Implantar uma rotina de coleta e armazenamento de dados possíveis, tá? Então, outro ponto, implementar essa rotina de coleta, não ficar postergando, amanhã eu faço, tal, não tem, tal dia tem que mandar isso, tal dia tem que mandar aquilo, eu tenho que ter essa rotina, tá? Depois de tudo isso, determinar os itens e, por fim, realizar a avaliação com base nos seus indicadores, tá? Então, ó, um exemplo aqui. Como objetivo, um dos que a gente citou lá atrás, vamos pegar aqui o exemplo. Eu quero ganhar 5 mil por mês. Se você quer ganhar 5 mil por mês, está aqui seu objetivo, você vai ter que, para ganhar 5 mil por mês, a diferença da receita em relação aos custos, 5 mil. Então, eu tenho que estabelecer agora quais são as variáveis que eu vou avaliar na receita, quais são as variáveis que eu vou avaliar no custo, e automaticamente vou vendo do custo quais são as variáveis que têm relação, para que eu possa, então, ter uma árvore de relação entre o objetivo, né, o que eu quero, que no caso aqui está ganhar 5 mil, eu tenho que ver as variáveis que estão relacionadas com isso, para que uma vez eu definir quais são as variáveis, eu estabelecer, então, a metodologia para o cálculo, né, dos índices e depois eu ter também já definido quais são os indicadores de cada variável dessa, tá? Como seria o estabelecimento, né? Lá, questões pessoais, por exemplo, a pessoa disse lá que queria ter tranquilidade. Como é que a gente materializa, como eu falei, eu quero trabalhar 6 horas, eu quero dedicar 6 horas do meu dia para esse trabalho. Pronto, eu já saí daquela subjetividade, que era dizer, eu tenho como objetivo ter tranquilidade, e fazer tranquilidade para mim, eu ter 6 horas de trabalho dedicado a essa atividade. Tá? Para outra pessoa, como é subjetivo, podia ser 4, podia ser 6, por isso tem que perguntar para o indivíduo. Então, ele, nesse caso, disse que seriam 6 horas, né? Então, pronto, materializamos a questão pessoal. Depois, se eu materializar, eu já vi qual é a variável, horas de trabalho por dia, tá? Automaticamente, eu posso calcular agora quantas horas eu estou trabalhando, ou seja, eu tenho os índices, e eu tenho, como ele estabeleceu aqui, o indicador. O meu indicador, né, de sucesso é eu ter, no máximo, 6 horas. Então, pronto, já está casado, né? Então, eu já criei essa relação. O econômico, como eu tinha citado lá atrás, quero ganhar 5 mil a partir do 15º mês, tá? Também já materializou, saindo daquela condição subjetiva, materializou. E os técnicos é que produza pelo menos 700 litros. Aí você, mas qual que seria essa relação? Eu digo, uma coisa é eu ganhar 5 mil, outra coisa é produzir 700. São duas coisas diferentes. Eu posso ganhar 5 mil produzindo 700, produzindo 1.000, produzindo 2.000, tá? Eu posso ganhar 5 mil também produzindo menos. Vai ser uma relação, quem vai dizer é o sistema, quem vai dizer lá vai ser o negócio. Tá? Mas eu, enquanto gestor, enquanto proprietário, eu posso estabelecer, eu preciso de ter uma renda de pelo menos X e eu não quero tirar mais do que tantos litros. É possível não sei. Aí tem que fazer o planejamento. Faz parte aí, é justamente esse o serviço técnico. Se fosse simples para fazer esse tipo de conta, não precisava dos técnicos, era só montar e fazer uma conta num papelzinho e já dava certo. Então, a gente precisa de ter justamente esse trabalho técnico para isso, para saber se é possível tecnicamente atingir esses objetivos, tá? Então, depois de definido essa primeira parte, né, objetivo, meta, mas o que é que tem a ver com um indicador? Indicador é materialização disso que nós estamos falando. Tá certo? O problema é que muitas vezes quer começar a gaiola pelo teto. A gente vai avaliar aquilo que você foi construindo da base. Lá em cima, ou seja, o indicador final é o resultado de tudo que você fez desde lá de baixo, tá? Então, o outro passo seguinte agora é a definição, né, dos meios, né? A gente viu ali, que se eu definir lucro, do exemplo, como uma saída do sistema, ou seja, a variável que eu quero ter como termômetro de tudo que eu faço, eu posso eleger, e no caso aqui o exemplo seria eleger o lucro, né? Então se eu eleger o lucro como variável de saída, aquela que eu tenho como o meu termômetro do negócio, eu vou agora fazer aquele árvore, né, de relação, agora voltando, como eu falei lá no começo, tá? Então se eu quero lucro, automaticamente vou saber ou procurar quem é que tem relação com o lucro, tá? Tem o custo e a receita, e fazer aquilo que nós falamos. Aí o custo,
o que tem relação com custo? Investimento, custeio, e por aí vai. Do custeio, eu vou detalhando mais e mais, tá? Então, é uma forma de imaginar. Quando a gente sai do objetivo, daquela coisa mais subjetiva, e entra numa questão mais numérica, a gente pode estabelecer, ó, não é mais lucro, eu quero ter 5 mil, tá certo? Quero ter 5 mil, e automaticamente, se eu definir que eram 700 litros, eu digo, se eu quero ganhar 5 mil, e que eu só vou produzir, ou eu só tenho venda para 700 litros de leite, ou seja, eu só tenho condição de gerar uma receita de 25 mil, um exemplo, tá? Se eu estabeleci que quero ganhar isso e só consigo vender, só consigo ter essa receita, para eu ganhar eu só vou conseguir se eu só gastar 20 mil. E aí volta, então, o seu estabelecimento do seu sistema, né? No caso aqui, dentro do planejamento do sistema, para que, na sequência, você tenha, então, quais são os itens que devem ser procurados, como, por exemplo, gasto quilo de ração por vaca por dia, litro de leite por quilo de ração. Ou seja, esses índices que são os clássicos, eles são definidos anteriormente, tá certo? Ele não eu não tenho como objetivo, eu quero ter como índice uma relação de 3 para 1, 3 litros de leite para 1 quilo de ração. Quem foi que disse que para o seu sistema essa relação é a ideal? Tá? Então, eu tenho que primeiro definir o que é ou quais são as variáveis que são importantes para o meu sistema, quais são os índices, né, que eu vou, então, né, como vão ser esses índices, como vão ser calculados, e quais são os indicadores para aquelas variáveis que a gente definiu, tá? Então, ó, como meta, né, que nós falamos, ó, como produzir 20 mil litros por mês com um custeio de 15 mil e ganhar 5 mil por mês, tá? Ou seja, essa é a resposta que um proprietário pode chegar para um técnico e ele tem que se rebolar para, tecnicamente, claro, não é mentir, nem inventar pelo papel tudo, é você fazer, dimensionar uma coisa que seja tecnicamente viável, ou seja, cumpra com esse objetivo, que seja economicamente, né, nesse caso, já cumprindo com isso que foi o objetivo aqui, tá? Socialmente, você não pode botar, se ele diz que só quer 6 horas por dia, você não pode dizer, então, que ele vai precisar, não vai, para ganhar isso, não vai contratar ninguém, vai passar 24 horas trabalhando, ou seja, descumpriu com uma regra lá que foi estabelecida pelo planejamento. Então, nessa fase que é definir os indicadores, tá? São definidos os indicadores. Tudo tranquilo até agora, né? A gente fica, assim, muitas vezes na apresentação, toda apresentação, na realidade, né? Seja aqui remota ou ao vivo, né? A gente acaba que não tem na hora a pergunta, fica para o passo seguinte. Vamos seguindo aqui na sequência, falando agora sobre, se eu estou falando que tudo parte da definição do modelo, como é que seria a definição do modelo? Ó, só por exemplo aqui, a gente tem 2 sistemas prováveis aqui, né, simulando, o sistema 1 e o sistema 2, ó, sistema 1, esse losangozinho aqui, e o sistema 2, esse asterisco, a gente vê que nessa curva, que curva é essa? É do custo médio, tá? A gente vê que a depender do nível de produção, a depender de quantos litros de leite esse produtor produz, eu vou ter custos médios mínimos, ou seja, o menor valor para o custo, tá bem aqui, ó, olha nesse exemplo, diferente a depender do produtor. Esse produtor, o menor custo possível dele, e automaticamente, ó, veja que o menor custo, quando eu chego aqui nesse ponto da curva do custo é o menor possível, é aquele que me dá a maior margem por unidade, que é por litro. Então, é aquele que me dá a maior margem por litro, né? Então, maior lucro por litro. Você vê que nessa situação, esse produtor seria em torno de 1.250 litros de leite. Seria o ótimo para ele. Já nesse, para ele atingir o seu pico de mínima, seria aqui um pouco menos de 1.000, em torno de 800, né? Ou seja, a depender da composição da propriedade do produtor, existe uma combinação ótima. E essa combinação ótima vai ser aquela que apresenta o melhor desempenho econômico. Logo, para eu atingir o melhor desempenho econômico, vai trazer também o máximo de eficiência técnica, tá? No geral, ele estaria ali relacionado. Nesse sentido, e por que eu mostro isso? Porque não obrigatoriamente eu estabelecer que, por exemplo, a meta do custo de produção, vou dar um exemplo, um indicador, para dizer se está bom, é ter um custo de produção de 70 centavos. Veja, 70 centavos bem aqui no meio. Ó. 70 centavos é inalcançável por esse produtor 1.
E 70 centavos está acima do ideal ou da melhor situação para esse outro. Ou seja, para esse de baixo, eu posso criar uma situação inalcançável, ou seja, dizer para ele que ele não presta enquanto pessoa, enquanto gestor, enquanto sistema, porque ele não conseguiu aquele índice. E muitas vezes é porque o sistema dele não é possível, não torna possível a manutenção daquele índice, ou seja, vai causar até uma frustração na pessoa, que é uma questão por má definição ou incompreensão, né, nesse quesito. Da mesma forma que se eu adotar 70 para esse outro, eu posso muitas vezes, quando esse produtor chegou bem aqui, que já estava em 70, dizer, pronto, bicho, já está no ótimo. Não, ele ainda podia ir mais para frente um pouco e chegar no ótimo, que seria isso. Ou seja, subestimar, subutilizar ou subdimensionar esse sistema. Então, cada sistema de produção vai apresentar uma combinação, como esse outro gráfico mostra aqui, que é um ideal. Ou seja, para aquele primeiro, o ideal é que ele produzisse entre 500 e 1.000, ou seja, era uma faixa que estaria aqui próximo do ótimo, tá? E essa linha tracejada aqui, a margem, né, essa margem bruta desse produtor 1, enquanto que para o outro produtor, o 2, a produção dele deveria ficar entre 1.000 e 1.500, que ele atingiria aqui o seu máximo de margem bruta, tá? Eu não posso, como são sistemas diferentes, dizer que esse é um sistema ineficiente enquanto esse. São sistemas diferentes. Esse está no ótimo dele e esse está no ótimo dele. Agora, esse sistema, no ótimo, ele tem um desempenho inferior a esse. Resta saber desse produtor se ele tem condição de modificar as estruturas, instalações, equipamentos, para ele migrar desse para esse. Tá certo? Lembrando que ainda tem os outros aspectos. Esse aqui pode estar trabalhando as 6 horas, cumprindo com o objetivo de vida dele, e esse outro pode estar trabalhando 15. E esse não tem interesse, não tem interesse nesse ganho, porque descumpre uma das premissas do negócio dele, tá? Então, dentro do dimensionamento do sistema, a gente tem o quesito aqui, investimento, um exemplo, que no leite é clássico, reais por litro de leite produzido. É um dos indicadores mais simples que tem de ser obtido na literatura e um dos valores mais fáceis de ser encontrado num cálculo dentro do seu negócio. Ele é o resultado da divisão do seu patrimônio, de tudo que você tem investido lá, ou seja, daquilo que você investiu para produzir o leite, ou seja, quantos reais você tem aplicado em terra, quantos reais você tem aplicado em cerca, em animal, em galpão, em instalações, máquinas, ou seja, tudo aquilo que você investiu. Você soma tudo. Um exemplo, você gastou, investiu lá 1 milhão. Aí diz, mas eu não gastei, eu já tenho. Diga o que você tem como patrimônio. Você tem lá 1 milhão. Aí você pega lá esse 1 milhão e você divide pela produção diária. Aí eu produzo 1.000 litros por dia. Então você pega 1 milhão, divide por 1.000. Você vai encontrar a relação de 1.000 para 1, ou seja, para cada litro de leite que você está produzindo, você tem R$1.000 investido. Aí você diz, que relação é essa? Essa já é uma das relações que eu diria mais interessantes dentro da produção, porque ela, de certa maneira, é uma relação que independe do modelo de sistema, tá? É confinada, é abaixo, tal. Ela é uma relação que lhe dá eficiência do ponto de vista de quantidade produzida por volume de capital investido, e automaticamente, veja, quanto menor essa relação, ou seja, quanto menos capital investido por litro de leite, maior é a chance desse negócio de remunerar bem. Tá? Então, esse é um exemplo de indicador, já que a gente estabeleceu. Qual é o indicador? Uma faixa dessa, de 600 a R$800 investido por litro de leite. Então, vai botando tudo, não é para botar só aquilo que você comprou nos últimos 6 meses, não. É para colocar tudo que tem lá. Porque, às vezes, a pessoa pega e fica com medo até do tamanho da conta, não bota que já tem isso, que já tem aquilo. Não, tem que botar tudo, tá? Seja comprado nos últimos anos, herdado, o que for, junta tudo, põe como patrimônio lá e faz essa divisão, tá? Um outro aspecto também, outro variável, que é bem interessante, é o custo anual, tá? Reais por ano, né, por litro produzido. Também pode ser criado e definido esse índice, né? Você pegar, então, quantos reais foram gastos, né, de custeio e dividir pela produção, de maneira que você vai ter, então, qual é o volume de dinheiro gasto por litro de leite. É uma outra forma. Existem vários indicadores, só dando 2 exemplos, assim, mais clássicos, tá? Então, pegando como exemplo a variável de saída, sendo lucro, a gente vê, naquilo que a gente tinha falado, pegar, definir o meu objetivo, tá? O que eu quero como saída, e automaticamente voltar para tentar entender como se dá essa composição dessa saída. Então, o lucro é receita e custo. Ele é influenciado pelos dois. Tá certo. E o custo é influenciado por quem? O custo é
remuneração do capital e custo operacional total. E a receita total, ela é resultado ou influenciada por essas outras variáveis. Ó, veja, a gente está aqui fazendo uma árvore de relação, estabelecendo as variáveis que têm relação com o meu resultado objeto final aqui, tá? Da minha análise. Com relação ao custo, ou seja, ó, eu pegando esse componente custo aqui agora e agora detalhando um pouco mais esse custo total. O custo total é o custo operacional e a remuneração do capital. O que é que influencia o custo operacional? É o custo operacional efetivo, a depreciação e o prolabore. E o capital, o investimento e a taxa de remuneração do meu capital. E por aí vai. Cheguei aqui, eu posso pegar o COI e fazer o mesmo detalhamento. O que influencia o COI, tá? Na receita, eu posso fazer a mesma coisa. A receita, ela é o quê? Ela é resultado da venda de bezerro, venda de leite, tal, venda de novilha, ou seja, variáveis que têm relação com a venda. Eu tenho e variáveis que têm relação com cada subvariável dessa que tem aqui da receita. Ou seja, vou, então, eleger quais são as variáveis que são de interesse da minha avaliação. Primeiro passo, definir quais são as variáveis, tá? Uma vez feito essa etapa, né? A gente vai para a parte de ferramenta de gestão. Um clássico, eu sempre gosto de mostrar, né, que é o gráfico de Pareto, é um exemplo. Ele me dá aqui, por exemplo, depois de feito todo o levantamento daquelas variáveis, né, da expectativa, da demanda de cada uma, né, e automaticamente do impacto de cada uma no resultado final, eu posso ir lá e fazer uma sequência, né? Eu colocar essas variáveis numa sequência do maior para o menor, para que eu possa, então, entender, por exemplo, quais são as variáveis que têm maior relação com o meu sistema. Tá? Nas barrazinhas aqui, ó, a gente vê o resultado de cada variável. Ou seja, mão de obra, nesse exemplo aqui, 42%, do meu custo. Alimentação, 18%. Máquinas e equipamento, 9%. Veja aqui, ó, a gente fez o levantamento de cada uma e na linha é o somatório, o acumulativo. Ou seja, veja que o primeiro, a linha está igual à coluna. Por quê? Porque eles são 0,41, são iguais, né? No 2 aqui, alimentação animal, aqui na linha, a gente tem o quê? O somatório do anterior mais o posterior, ou seja, 0,41 mais 0,17, aí 0,59. E eu vou, então, somando, né? Sempre o anterior mais o posterior, e vou aqui até eu identificar, por exemplo, qual foi a variável a partir dela, a partir do qual 80% da variação na minha análise, ou seja, no caso aqui o custo, estaria definido, explicado por ela. Ou seja, eu observaria daqui para trás, ó, daqui para trás. Ou seja, essas variáveis aqui são as variáveis que eu vou ter interesse. Automaticamente, se essas são as variáveis que eu vou ter, ou que tem interesse para o meu sistema, eu vou agora ver como definir os índices de cada uma e procurar os indicadores de cada variável dessa para poder fazer a comparação. Tá? Um exemplo aqui, ó. Aqui já na tabela, eu tenho para cada categoria de tamanho, área, rebanho, número de animais, né? Número de animais total e número de vacas. Eu tenho uma meta que foi estabelecida com base numa área que eu defini, ó, eu tenho uma área lá de 65, só estou usando 49. A minha área de 65, ela possibilita ter um rebanho de 274 com 143 vacas, ou seja, aqui é o seu indicador, é a variável, o indicador de cada variável que você está avaliando, ou seja, esse é o que eu vou comparar com aquilo que seria o meu índice, o que eu calculei, ou o que eu estou tendo, né? Veja, o rebanho, nesse exemplo, ele estava acima daquilo que era o preconizado. Aí uma coisa, não é por estar acima que está bom, né? Tem coisas que muitas vezes vai estar acima que é ruim. Por exemplo, CCS, você estabeleceu como seu indicador lá de qualidade do leite, a CCS de 300 mil, né? E você mediu e estava 500. Ó, tá mais, não é porque tá mais, tá bom, tá? Então, eu tenho variáveis que acima também são ruins, também, da mesma forma, abaixo, né? Eu não tenho, assim, obrigatoriedade nesse sentido, tá? Então, ó, veja, eu tenho aqui como estabelecido com método meus indicadores e automaticamente os índices que foram calculados pelo meu sistema e o confronto de cada índice com a minha meta, com o meu indicador. E aqui do lado, ó, a variação mostrando como é que se encontra
como é que o meu sistema se apresenta para cada variável, tá? Então, esse é um tipo, aqui outra, a sequência da tabela, ó, então, qualitativas, né, a parte econômica, e por aí vai fazendo tudo isso. Mas lembrando, todas essas variáveis foram eleitas, foram estabelecidas lá naquele momento do planejamento e daquele momento em que você definiu quais eram, então, as variáveis de interesse, tá? Outra parte é, uma vez feito, eu mostrei lá o gráfico de Pareto, seria aqueles que têm maior peso, tá certo? A outra seria, também em forma, uma análise de sensibilidade, mostrar quais são as variáveis do seu sistema que têm maior impacto no resultado final. Nesse exemplo aqui, a gente viu que a variável que tinha maior impacto era o preço de venda do leite, tá? Veja que a barrinha, ó, 0,7, tá? Então, maior impacto. Então, veja que ele está na sequência decrescente. Segunda maior, preço de compra concentrado. Ó, veja, a gente tem, isso aqui é claro, né? Clássico, quanto maior o preço do leite, maior a receita, está positivo. Esse aqui, ó, negativo, no caso, a preço de compra. Quanto maior o preço de compra, menor é o lucro. No caso aqui, é o lucro. Tá certo? Preço de venda da novilha. Quanto maior o preço da novilha, maior é o lucro. Preço da mão de obra. Quanto menor é o lucro. Ou seja, veja que numa sequência decrescente tem preço de venda do leite, preço de compra dos insumos, preço de venda da novilha, preço da mão de obra, dos fertilizantes, por aí vai. E qual que é a importância disso? Lembrando daquele do Pareto que eu falei, eu vou me preocupar com aquilo que tem um impacto mais significativo. Por quê? Se eu aumentar 5% do preço de venda, é muito mais impactante do que eu diminuir a conta de energia para metade. Por quê? Porque o impacto dela nesse sistema aqui é muito pequeno. Então, eu tenho que ter isso em mente para estabelecer os meus indicadores e as variáveis que também eu vou ter interesse de mexer de maneira mais efetiva. Tá? O outro aspecto é que o meu indicador de saída, estou usando exemplo aqui, ó, taxa de remuneração do capital, aqui 10,6, esse valor é um valor médio. Tá? A gente tem que entender como nós trabalhamos com um sistema que ele tem uma variação climática, ele está sujeito à variação climática de mercado, né? Eu não tenho esse resultado como um valor fixo. Ele é um valor mais provável, porém, dentro de uma faixa de possibilidade. Então, todo resultado na nossa área, ele deve ser acompanhado de uma associação probabilística, tá? Então, até agora aí, estamos caminhando, deixa eu ver quantos minutos, estamos aqui com 40, né? Vamos passar aqui para essa fase aqui. Então, ó, uma das formas da gente pegar, depois de estabelecido quais são as variáveis que devem ser avaliadas, de definir, então, o método de cálculo, né, dos seus índices, como chegar aos índices, você estabeleceu também os indicadores, e uma das formas de você acompanhar cada variável é nesse modelo aqui, onde você tem a possibilidade de acompanhar a tendência da sua variável, né, em questão, nesse caso aqui o A. O A aqui está mão de obra, a gente pode observar, o vermelho ó, é o máximo, o verde que é o mínimo, ou seja, esse cálculo aqui ele é dado o valor esperado médio, mais 2 vezes o desvio, menos 2 vezes o desvio. Você criou a faixa de 95% das possibilidades, né, daquele índice, né, pode ocorrer ali entre aquela faixa. Automaticamente, você vai medindo, né, definindo o índice mês a mês, e vai, então, trabalhando com o seu comportamento. E o comportamento, nesse caso aqui, está só uma vez o desvio. Você vê que nesse primeiro aqui, o índice para essa variável, nesse mês de setembro, ultrapassou o limite superior, tá? Mas ele já vinha apresentando antes, ó, uma tendência de crescimento, tá? E o mais importante é você estar acompanhando justamente essas tendências, né? Para que não deixe ocorrer isso. Você deveria ter observado antes, né? Observar o comportamento desse índice frente a essa faixa aqui, que seria a dos seus indicadores, para que você pudesse, então, comparar e tomar decisões antes, né? De uma maneira proativa, né? Mudar um pouco desse modelo que a gente está acostumado, que é de uma maneira reativa, ou seja, o negócio chegou aqui para você dizer, pronto, agora o negócio está muito ruim, e você reagir para tentar consertar. Você tinha que, na realidade, era bem aqui, quando ele já apresentou a tendência, você tentar ver o porquê daquilo,
tá? E o porquê, como é que eu sei do porquê? Automaticamente, se eu tenho aquela árvore de relação, eu sei quais são as variáveis que estão relacionadas com essa variável. Eu vou buscar naquelas árvores para poder ver, é bem ali que está o problema, ou seja, está gastando muito, está produzindo pouco em relação ao gasto. Então, é nesses termos que a gente sempre fala. Então, veja, nesse caso aqui, a mão de obra cresceu, não era bom. E veja outra avaliação. Nem tudo que está crescendo é bom, nem tudo que está caindo também é bom, tá? Aqui, nesse caso, mão de obra, foi ruim porque está crescendo. Nesse caso aqui, B, que é máquinas e equipamentos, também está crescendo, tem um lado ruim. Tem um lado ruim. Por quê? Porque os dois, mão de obra e máquina, têm uma relação com produção. Se elas tiverem conjuntamente aumentando produção, não tem problema de aumentar os dois aqui. Se eu estou aumentando a produção, ou seja, o retorno, e que o aumento desse retorno seja superior ao aumento dos gastos com esses dois, é tranquilo. Então, veja, aumentar também nem é bom nem é ruim, depende do que você está querendo avaliar. O C aqui, no caso, a alimentação. Veja que a alimentação está caindo. O gasto, isso aqui, é reais mês. Compra de ração, a pessoa diz, então está ficando bom. Se foi porque está sendo mais eficiente na questão da compra, comprando mais barato e usando o suficiente para ter o resultado, show de bola. Agora, se for cortando ração, porque você não está tendo um resultado satisfatório, você está tentando economizar, você está tirando um fator que está ligado diretamente com a produção, ou seja, a receita que está relacionada com a produção e que a produção está relacionada com a alimentação. Se eu estou cortando a fonte de receita, no primeiro passo eu posso até diminuir o custo, mas eu estou jogando para um passo futuro a queda de receita, tá? Então, também tem que entender desses impactos no tempo. E o D, investimento. Veja, eu cortando investimento. Se foi cortando investimento ou não investindo, porque não teve mais a necessidade, ou seja, já fiz o que devia, tudo bem. Mas, se também foi cortar investimento porque o negócio está com algum problema, muitas vezes não é a solução, porque, às vezes, quando a gente está em crise, a gente tem, e muitas vezes a ferramenta mais eficiente, é o momento em que eu tenho que investir para poder sair da crise, tá? Investir, claro, não é botar capital em coisa que não retorne, é botar para girar, tá? E estimular, aumentar, fazer com que o sistema ele crie robustez, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Um exemplo. O meu problema está sendo que a receita está menor do que o custo. E eu estou vendo aqui que, para melhorar, eu precisaria, por exemplo, dobrar o número de animais em lactação. Eu vou ter que botar mais vaca, eu vou ter que gastar mais, vou ter que comprar mais vaca, para poder, então, resolver o problema. Não é diminuir as vacas, porque se está um desbalanço, se eu diminuir dentro daquela sua, claro, da sua característica de sistema, a expectativa não vai ser de resolver o problema, não. Eu vou só diminuir o volume, os volumes de receita, volumes de despesa, e muitas vezes a diferença, ela cai, porém uma proporção maior, em função do que você estava produzindo, tá? Então, não é a saída muitas vezes. Então, veja que, normalmente, não é obrigatório o que está diminuindo está ficando melhor e o que está aumentando está ficando pior, ou o contrário, né? Cada índice vai ter, então, que ser avaliado. Esse aqui é um exemplo clássico dessa possibilidade, né? Que eu até fiz, baseado lá nos catálogos lá da régua de DEP dos touros. A gente pegou lá esse exemplo que eu achei bem interessante, mostrando, então, justamente, no centro aqui é o zero, ou seja, era o seu indicador de ideal, aquela condição ideal, era que os seus índices estivessem aqui em cima dessa linha, para aquilo, né, pelo menos em cima da linha, ou seja, igual ao que foi estabelecido. A direita, ele ficou acima, a esquerda ficou abaixo. É claro, ficar acima ou ficar abaixo, de novo, não quer dizer que seja ruim. Veja aqui, CCS ficou acima, é ruim, tá? Ou seja, positivo, mas é ruim. COI ficou acima, ou seja, custo operacional efetivo, né, em relação à receita, ficou acima do que você estabeleceu aqui como indicador ideal. Automaticamente, você pode dizer que também o COI, esse resultado é ruim. CBT ficou abaixo, nesse caso é bom. Tá? Fertilizante, quilo por hectare ano, ficou abaixo daquilo que foi estabelecido. Se você diminuiu e a produção do capim ficou igual, foi bom. Produção de forragem, caiu automaticamente, nas dessas, a gente já pode dizer, cortou fertilizante,
Apesar de ter economizado aqui no fertilizante, houve uma queda na produção de forragem. Então, isso não quer dizer que foi bom. Claro, você diminuiu o desembolso, mas jogou para frente uma queda de receita, tá? E essa queda de receita já está mostrando automaticamente aqui, ó, pelo litro por hectare ano, ó, litros hectare ano. Caiu, ou seja, ó, menos custeio, ou seja, menos fator de produção, produziu menos forragem, que automaticamente gerou menos receita. Aquilo que parecia interessante antes, a gente está vendo que muitas vezes não se realiza. E qual é o cuidado que tem que ter com isso? Porque muitas vezes, para a sua situação, você vai precisar usar, por exemplo, uma dose de adubo 1,25 vezes mais do que aquilo que a literatura está dizendo. Por quê? Por uma condição do seu sistema, seja do seu solo, seja do seu sistema de irrigação, seja da forma como você está aplicando, seja da condução, tá? Alguma explicação vai ter que ter e vai ter que ser procurada. Agora, o que importa hoje é que você tem que usar mais adubo. Se você não usar, e muitas vezes eu vejo que as pessoas viram que fulano disse que lá não sei aonde, o bom é 2. Aí você vai lá, é igual o caboclo que tem uma largura de cintura 50, querer comprar a calça 42. Vai estourar o botão. Tu tem que fazer aquilo que é necessário para o teu sistema, tá? Então, se o teu é botar mais adubo, bota mais adubo. A quem vai dizer se vale a pena ou não? É o resultado final. Vai lá, faz análise e vê se o resultado. Não crie esses índices por tabela. Define os seus índices de acordo com o seu sistema. É isso que está querendo dizer aqui, o que eu estou dizendo, estou tentando mostrar aqui nessa figura, tá? Outro exemplo aqui, que eu gosto também muito de usar esse tipo de gráfico, esse em que você tem lá os seus indicadores, ou seja, a meta, que é o vermelhinho, tá? E você tem lá, vamos pegar aqui o verde, que seria o objetivo, né? Na realidade, assim, você tem o verde, que é o indicador, é o objetivo, e o vermelho é o que você se encontra hoje, tá? Você vê, assim, que nesse caso aqui, ó, desse índice, esse aqui, ó, nesse eixo é produção, litros por dia por homem. Ou seja, o indicador de eficiência era que a produção tivesse aqui. E você está bem aqui, você está bem distante. Tem que melhorar nisso, tá? Nesse outro, seria o segundo pior, seria o segundo mais distante. Forragem, quilo, né, por ano, também baixo. Ou seja, você teria que melhorar esse índice. Eu começo por quem? Pelo que está limitando mais. Aquele que tem maior limitação é o que eu vou ter que atacar mais. Por quê? Porque, normalmente, se ele é o que tem a pior relação, vai ser ele que vai estar causando o maior incremento de custo, normalmente, tá? Então, eu tenho que ir procurando diminuir essas distâncias. E o ideal é que você vá levando cada um desses para a mesma distância do seu objetivo, da sua meta. Ou seja, se eu tenho que pegar cada um desses e disser, pelo menos ele tem que estar próximo de 80% da minha meta. Aí você vai trazer para 80%. Quem é que não está em 80%? Esse outro puxa para 80%. E vai um por um, tentando elevar para próximo daquilo que foi estabelecido como meta, ou seja, os seus indicadores de eficiência, né, que você estabeleceu, tá? Então, ó, chegando no final, a gente tem que o resultado, ele tem que estar relacionado a uma definição de produção baseada, primeiro, probabilidade de desempenho acima do desejado. Lembra que eu falei que aquele valor, o meu resultado, meu índice é 5. Não existe índice 5, não existe índice 100, não existe índice 200. Existe uma faixa, tá? Os meus índices, eles devem ter uma faixa em que seja encarado como normal. Então, ele deve estar entre tanto e tanto, tá certo? É claro que você pode dizer assim, ele tem que estar entre tanto e tanto, ou pelo menos isso. Se for uma classificação única, pode até dizer, ele tem que estar pelo menos de X, tá? Mas, no geral, existem, pensando aqui nesse exemplo da parte econômica, eu vou avaliar o meu sistema sempre dentro de 3 óticas, tá? Qual que é? Ele está com a probabilidade, ou seja, a expectativa do desempenho do meu negócio está acima de um valor meta desejado, tá? Eu tenho que saber qual é essa probabilidade. A probabilidade dele estar acima de 0 menor do que o desejado, ou seja, não deu o que eu queria, mas não deu prejuízo. E o outro que seria equivalente ao prejuízo, ou seja, a probabilidade do resultado econômico ficar abaixo de 0. Os seus índices, eles vão ser definidos lá, ou melhor, os indicadores do teu sistema, eles vão ser definidos com base nessas 3 situações. Essa classificação, ou seja,
vai estar abaixo do desejado, vai estar acima do desejado, maior que zero, vai depender de quem? Da conversa com o empresário, com o dono, tá certo? Tem produtor que é o que a gente chama de avesso ao risco, ou seja, ele não quer nem cogitar a possibilidade daquele negócio ele ter um resultado econômico negativo, nem que seja temporário. Ou seja, a probabilidade de desempenho ser abaixo de zero para aquele produtor é a menor possível. É zero. O zero é difícil de a gente dizer que vai ocorrer. Mas ele é aquele 0,001% de chance, tá certo? Ou seja, em 99,99% das vezes, o teu sistema, ou o sistema daquele produtor avesso ao risco, ele vai ter que estar nessas duas primeiras categorias. E você vai, então, ver quais são, então, os indicadores que são necessários para atingir aquele objetivo. Tá? Então, ou seja, não é um valor fixo, tá? Um exemplo aqui, ó, quem fez um cálculo pegando a base preços mundiais em dólar, né? Por quilo, em duas situações aqui de preço de dólar, a gente vê assim que a depender do preço do produto na sua região, você teria uma expectativa de margem, né, de probabilidade de insucesso, tá certo? Ou seja, ó, risco de insucesso. Ou seja, ter margem bruta inferior a 30% do preço. Ó, aqui nesse exemplo, se eu pegar, nesse exemplo aqui, ó, o preço do leite a 50 centavos, eu teria uma probabilidade de quê? De 1% de ter uma margem bruta inferior a 30%, ou seja, em 99% do tempo a minha margem bruta é maior que 30%, tá certo? Automaticamente, se o custo for para 70%, eu já subo para essa situação para 6,8%, eu tenho 6,8% de chance da minha margem bruta ficar abaixo de 30%. E por aí vai, a depender do custo de produção da sua região, tá? Tem que fazer esse cálculo. Lembrando que o preço, veja aqui, ó, pegando os dados aqui no mundo, a média 39 centavos, variando aqui de 7 a 70. Ou seja, quando a gente fala o preço é de 39 centavos, isso é um valor médio, tá? Ele tem uma variação. E eu tenho que ter incorporado ao meu negócio essa variação para poder estabelecer o meu plano, né, de controle e metas, né? Então, em resumo, a gente tem que, primeiro, né, ter esse histórico dos preços, das coisas, né, para poder planejar um negócio, definir o sistema de produção, qual é o meu modelo, vai ser confinado, a parte sendo confinado, definir isso, tá? Mas por que tem que pegar o preço? Porque o preço é o que você não comanda, né, é dado pelo mercado. Então, pega aqui o que é dado pelo mercado, os preços, né? Depois, definição de sistema. Você pode decidir, vai para um, para outro, é claro que você deveria decidir qual é o sistema que seria mais eficiente para a sua situação, tá? Uma vez definido isso, vai definir, então, quais são os indicadores, né? Os indicadores que você tem como base de avaliação do seu sistema, tá? Depois, a gente tem a escolha do método, né, de avaliação, qual vai ser o método. Estabelecer para isso, então, se tem a avaliação do método, a definição do método, estabelecer como será a coleta e a avaliação dos dados e, automaticamente, estratégias de tomada de decisão com base nos resultados encontrados, tá? E a gente encerra por aqui e ficamos agora à disposição para as perguntas. Pois bem, pessoal, obrigado, professor Rodrigo Gregório, pela brilhantíssima apresentação, muita informação mesmo. Acho que o pessoal está assim, encantado com a quantidade de dados, né, e de informações muito palpáveis para o dia a dia de uma propriedade produtora de leite, né? Então, assim, é interessante porque a gente consegue, a partir desse norte dado, perceber como as nossas propriedades ainda carecem de um certo gerenciamento desses indicadores de produção, a fim de fato, conseguir chegar a um nível de produtividade, a um custo de produção adequado para a sua realidade. Rodrigo, a gente tem algumas perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui, mas vamos começar aí com a pergunta dos nossos colegas, né, do nosso público. A Luciana Smith perguntou quais são indicadores que determinam a eficiência da mão de obra. Indicadores que poderiam fazer indicar ou determinar a eficiência da mão de obra. Certo.
Pensando no leite, se a gente pegar, a gente teria o clássico, litros de leite por homem por dia, tá? Então, que o cálculo dele seria você pegar a produção diária, tá? E dividir pelo número de funcionários envolvidos na atividade, tá? Seria esse o mais comum, porque na realidade é assim, pensando no leite, o produto final é o leite. Quando eu divido o produto final pela quantidade de mão de obra, eu já estou abrangendo várias coisas. Existem alguns indicadores que eles são muito robustos no sentido do que ele traz de informação, porque ele já pega vários setores. Dá um exemplo. Litros de leite por homem-dia é o quê? É o volume de produção diária pelo número de funcionários. Se tu está tendo algum problema de reprodução e as vacas estão demorando a emprenhar, o intervalo de parto está mais elevado, ou seja, o volume de leite cai, tá certo? Se tu está tendo algum problema sanitário e está tendo um caso de mastite subclínica elevado, a produtividade também cai. Ou seja, tudo que está relacionado com a produção, com a produtividade, vai influenciar nesse índice da mão de obra. Tá? Por quê? Porque quando eu pego volume de leite e divido pelo número de pessoas, ele está captando praticamente todos esses fatores, tá? Então, assim, dentro da atividade de leite, um dos clássicos é essa, litro de leite por homem-dia. Aí você disser assim, e tem outros, poderia pegar assim, recria, pegar na fase aí que você não tem leite, você pegar número de animais por homem, né? Ou seja, eu tenho lá que para cada funcionário, ele toma de conta de 100 novilhas, 120, 150. Aí você pode também ter esse índice, tá? O que é o bom? O bom, ele vai variar um pouco do sistema. O que é que a gente tem visto? Quanto maior é o sistema, ou seja, quanto maior é o volume, dado a especialização das etapas, dada o ganho de escala, não nessa esfera econômica, mas o ganho de escala nos processos mesmo produtivos, você vai tendo um aumento dessa relação. Ou seja, pegar um exemplo, quem tira leite na mão, né, ordenha manual, a gente tem lá uma relação de 120 a 150 litros por homem-dia. Tá? Então, eu posso botar lá na minha planilha que para quem tira leite na mão, eu tenho lá como um indicador, né, de desempenho, 150 litros. Quem tiver acima de 150 litros de leite por homem-dia, ele está acima daquele que seria o padrão daquele modelo. Já quem está com ordenha mecânica, que está trabalhando num sisteminha já melhor, 350 litros. Mas eu estou trabalhando numa área maior, é um pivô, 50 hectares, uma ordenha mais automática, aí já é 800. Então, vai depender, cada categoria, ele vai ter um valor. Aí tem que fazer o que? O exercício. O meu sistema qual é? É esse. Aí a gente pegar, assim, quais são as características, um exemplo do benchmarking, né? Na realidade é o quê? Você procurar empresas similares, eficientes, ideal, né? Para que você possa, então, estabelecer os seus indicadores. Então, no geral, para a mesma categoria de sistema que essa relação é de 350. Ou seja, se eu tiver com 400, eu estou bem, eu estou acima até daquilo. Então, no geral, essa relação da mão de obra, ela estaria em litro de leite por homem-dia e ficaria, dependendo do modelo, no mínimo 150, pensando numa ordenha mecânica ou ordenha manual, podendo ser de 300 a 400 na ordenha mecânica para um produtor médio a pequeno, e para os grandes produtores pode chegar até 1.000, 1.200 litros de leite por homem-dia. Muito bem explicado aí. Mais uma perguntinha aqui, a Evanete pergunta quanto tempo de observação das variáveis para uma leitura ampla da situação da propriedade? Quanto tempo tu acha que deve ter uma leitura de informações para que você consiga dar um diagnóstico, assim, da real situação que a propriedade tem, se ela está tendo lucro, prejuízo, ou se ela está empatando? Tá. Assim, pelo menos um ano, para que você complete um ciclo agrícola, né? Vou dar um exemplo. Pensando na questão de chuva, tá? Do início de uma estação até o início da outra, né? Pelo menos um ciclo, um intervalo de parto, tá? Pensando pelo lado da vaca, como a gente tem um ciclo da vaca ali, pensando no intervalo de parto, né? Ou dos efeitos sobre a reprodução e automaticamente o intervalo de parto,
o ideal seria 3 anos, tá? Então, assim, pelo menos 1 ano. O ideal seria ter um banco de dados de 3 anos. E o teu ambiente, quanto mais variável, maior vai ser esse tempo necessário para poder captar esses efeitos do tempo, tá? Para nós aqui no semiárido, um exemplo é, como eu tenho uma variação climática mais intensa, eu fazer 3 anos, se por sorte no lado, né, do sistema, eu pegar 3 anos de chuva boa, aqueles indicadores que eu estabeleci naquele período, eles não vão ser cumpridos, possíveis de ser cumpridos, naqueles anos que vamos ter a seca. Então, quanto mais variável o clima, maior vai ser o tempo. Mas, pelo menos 1 ano, o ideal seria ter 3, tá certo? E quanto mais variável o sistema, ou o ambiente que o sistema está inserido, maior seria esse tempo. Ótimo. Rodrigo, a última perguntinha para a gente encerrar, ela vem da Maria Alice Coelho Costa. Para se ter um bom sistema e gestão, é preciso partir do ponto final, ou seja, do quanto eu quero ganhar, voltando para o início, seguindo todo o planejamento para se ter um resultado satisfatório do objeto inicial. Sim. Esse é o ponto em que nós, de certa maneira, ao longo das nossas graduações, né, nós somos treinados, desde a própria graduação é montada dessa forma, né? Como? A gente começa do básico e vai subindo, né? Subindo ali na graduação, ou seja, tu tá vendo citologia, aí depois tu vai ver lá sistemática, depois tu vai ver lá sistemática, morfologia, fisiologia, tu vai meio que saindo da célula e montar o organismo, né? Então, é o modelo clássico, né? E assim também é no negócio. A pessoa sai, por exemplo, eu vou criar vaca, vou tirar leite, aí diz o pessoal para raça, vai ser fulana, né? Aí pega a vaca, aí vê o que eu preciso ter para criar essa vaca, aí preciso disso. E para ter isso, um exemplo, eu preciso, porque eu estabeleci, começando como fosse da zootécnica, né, da parte zootécnica, estabeleci qual era o animal, aí aquele animal disse qual é a comida, aí eu vou ter que correr atrás da comida. Essa comida precisa ter essa irrigação, aí eu vou ter atrás da irrigação, mas tem que mudar o solo, aí eu vou mudar o solo, aí eu vou meio que montando, aí no final eu vou lá e avalio, eu digo, rapaz, não deu bom não, né? Eu sei que está errado. Por quê? Porque na realidade, se você fez tudo isso, montou, para no final você ver que estava errado, se foi no papel, se foi no Excel, é normal, porque foi só trabalho que você gastou e ganhou experiência. Mas o ideal é que faça o contrário. Você tem, na nossa situação, enquanto produtor de leite, algumas condições dadas. Quais são? Preços dos insumos, tá? Eu estou botando, tirando aquela compra de balcão, né, de mercearia. Estou botando você, pegando mesmo lá na Cargill, na Bung, lá nas grandes. Você vê assim, qual é o preço que se eu for comprar de carrada eu compro. Pronto, esse é o preço dos insumos que você vai levar em consideração. Se você consegue ou não, é outra coisa, mas ali seria o preço dos insumos. Do mesmo jeito, o preço de venda. Se você tem preço da mão de obra, custo da mão de obra, custo dos insumos, preço do seu produto de venda, aí o caminho é voltando. Aí você vai montando o projeto de trás para frente. Ó, o preço é esse e os valores dos meus componentes, né, que eu uso para produzir são esses. Aí você vai dimensionando o sistema voltando e automaticamente, quando você vai voltando, né, montando o seu sistema, você vai chegar naquela estrutura e automaticamente já está feito. Quem? Os indicadores. Porque se você for calculando, tipo, para eu ganhar 20 centavos no litro de leite, você estabeleceu, se o preço é tanto do leite e eu quero ganhar 20, então meu custo é tanto. E aí, para ter esse custo, você foi e montou um modelo técnico para ter aquele custo. Tá certo? Respeitando aquele da produção. Automaticamente, aquilo que você encontrou como sendo os valores, né, que seria o equivalente aos seus indicadores, já está lá, então, definido. Ó, meu sistema bom é que seja isso, dessa variável. Essa outra, o bom é que seja isso. Né? Você elege quais são as variáveis de interesse, porque quando você vem montando, você vai ver o que é necessário. Então, já faz esse exercício para definir quais são as variáveis. E depois você já vai encontrando também quais são os indicadores. E, no máximo, agora, eu vou definir qual é a minha faixa. Esse valor, uma tolerância máxima de X para lá e X para menos. Tá certo? E depois monta aquele acompanhamento, tá? Seria basicamente isso.
Pois bem, a gente agradece, Rodrigo, mais uma vez aí pela presença, pela essa contribuição aí grande aí, muitas informações importantes para o pecuarista. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua contribuição, e o GEPASA, eu, em nome do GEPASA, em nome do Instituto Federal do Federal do Maranhão, Campus São Luís, Maracanã, agradecemos aí a sua contribuição mais uma vez. Muito obrigado, grande abraço. Estamos à disposição, qualquer coisa é só falar. Pessoal, estamos começando, né? Já vamos começar o nosso nossa próxima palestra daqui a pouco. Então, a gente agradece aí mais uma vez vocês, e a Thames aí tem a palavra. Thames, você. Então, gente, para dar continuidade ao nosso primeiro dia de palestras, né, daqui a pouco a gente vai contar com a professora doutora Ana Clara Rodrigues Cavalcante, da Embrapa Caprinos e Ovinos, que fará uma palestra sobre o orçamento forrageiro como uma estratégia para o planejamento alimentar de rebanhos no Nordeste. E só lembrando que está passando uma lista de frequência no chat e só precisa preencher só uma vez, viu, com seus dados. E agora seria o momento ali do coffee break, né? Então eu sugiro cada um ir ali na cozinha, tomar um suco, uma água, um café, para daqui a pouco a gente recomeçar as nossas atividades, tá bom? Então até logo.